Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Delton Cruz. Gostaria de meditar uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 22. Vou ler apenas o versículo 34. Depois nós vamos ler uma outra passagem. Diz assim: Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. O 35 vai dizer que ele morreu à tarde. Bom, o versículo qual nós lemos está falando sobre o rei Acabe. O rei Acabe estava guerreando juntamente com Josafá, que era o rei de Judá. Ele estava enfrentando o rei da Síria. E aqui o versículo diz que um soldado sírio, ele entesou o seu arco e disparou a sua flecha. E ela, ao acaso, ela acertou o rei Acabe. Embora o rei Acabe estivesse com a armadura, mas havia uma brecha na armadura do rei Acabe. E ele sangrou durante todo o dia na sua carruagem e morreu. E quantos hoje estão também como o rei Acabe, feridos, foram alvejados pelo inimigo, estão perdendo o sangue. Não o seu sangue, mas o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado e que precisam ser curados, precisam ter o encontro com o Senhor, precisam ser restaurados. Há muitos soldados feridos que precisam ser alcançados, que precisam ser curados, que precisam ser amados. E diferente do rei Acabe, o rei Acabe estava lutando com um exército físico, um exército a qual ele via, a qual ele enxergava. O rei Acabe foi alvejado por um inimigo que atirou por atirar, que queria acertar alguém. Mas hoje, nós como igreja, nós também estamos envoltos numa guerra. A luz contra as trevas. E a igreja também precisa estar armada espiritualmente. Diferente do rei Acabe, que foi alvejado sem querer, o nosso inimigo ele é real. Mas o nosso inimigo ele é invisível e ele não atira ao acaso. Ele está a todo tempo armando cilada, tentando, rugindo como um falso leão, buscando a quem possa tragar. Estamos numa guerra travada e muitos hoje têm vivido de uma forma relaxada, despreparado, como se não estivesse havendo essa guerra. Mas nós temos que nos decidir, nós temos que nos posicionar como o exército do Deus vivo. Como Davi falou, quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Naquela época, Davi já tinha visão de que Israel era o exército do Deus vivo. E hoje a igreja é o exército do Deus vivo. Paulo estava preso ali em Roma e ele vai escrever uma carta aos irmãos que se encontravam em Éfeso. E no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai descrever sobre a armadura espiritual. Certamente ele tinha em mente um soldado romano. E ele começa a descrever as armas espirituais a qual a igreja precisava de estar empunhando. E ele fala assim, a partir do versículo 10, na carta aos irmãos que estavam em Éfeso. E diz assim: No demais, meus irmãos, fortaleçam na força do seu poder. Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade. E a nossa força, o nosso poder está em Cristo. Nós, na verdade, nós não podemos nada sozinhos. Mas o nosso general é Cristo. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. A vitória já foi decretada. Jesus venceu o nosso inimigo na cruz do Calvário. Mas ainda resta uma guerra. Existem muitos que precisam ser salvos. Há muitos feridos que precisam ser curados. Há muitas vidas que precisam ser restauradas. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja tem que avançar. Ela tem que orar, ela tem que pregar a palavra. Ela tem que resgatar os feridos. Ela tem que tirar ali aqueles que estão cativos, que estão presos na mão do inimigo e trazer essas vidas para a luz. E esse é o meu papel, esse é o seu papel. Nós somos chamados para sermos soldados de Cristo. Nós pertencemos ao exército de Deus vivo. Então nós temos que ter armas espirituais.
Paulo fala isso no versículo 11. Revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do inimigo. Como eu disse, Acabe foi alvejado ao acaso. O inimigo não mirou nele, mas hoje o nosso inimigo é real e ele vai tentar de toda forma armar ciladas e embaraços. Por isso nós temos que estar atentos, como um sentinela, como um atalaia, a todo tempo, sabendo que o inimigo pode vir dardos de todos os lados, seremos atacados por todos os lados. Mas nós temos que ter em mente que Paulo falou no versículo 12. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Embora muitas vezes o inimigo vai usar pessoas que estão ao nosso lado para nos ferir, para nos machucar, usando palavras duras às vezes que vão nos atingir fundo. Mas nós não lutamos contra essas pessoas. Temos que orar por essas pessoas, para que o Senhor possa salvá-las. Temos que liberar perdão para essas pessoas. Nós lutamos contra os demônios e nós temos que ter visão espiritual para enxergar isso, para orar e repreender. Há poder no nome de Jesus. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso general de guerra. Ele não nos abandona. Está conosco para nos garantir a nossa vitória. É Ele que nos dá sabedoria. É Ele que nos dá estratégia. É Ele que está conosco ali nos fortalecendo. Não tema, o Senhor é contigo para te ajudar, para te fortalecer. Então, ele disse assim, que nós não lutamos contra a carne, contra a sangue, mas contra os demônios, as hostes da maldade. Há uma luta real. Há muitos cristãos brincando de ser cristão, brincando de guerrear, mas a guerra é real e nós temos que nos posicionar. Nós temos que ter uma vida de oração, de consagração, meditando na palavra, orando e vigiando, sabendo que a luta é real. Orar pelos nossos inimigos que nos ferem, mas repreender o diabo no nome de Jesus. Então ele disse: tome a armadura espiritual no versículo 13, para que você possa resistir no dia mau. Surgirão dias maus, surgirão tempestades, adversidades, mas o Senhor está conosco e nós temos que estar armados. Então ele fala assim, no versículo 14, usem os cintos, estejam cingidos com os vossos lombos com a verdade. O soldado romano, ele usava um cinto de couro que unia a sua armadura, a parte de cima com a parte de baixo. E era esse cinto, e nesse cinto ficava a sua espada, nesse cinto ele encaixava a sua capa. E a igreja precisa estar cingido com a verdade. Jesus falou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa verdade. E nós temos que viver uma vida pautada na verdade. Viver porque o diabo é o pai da mentira. E nós temos que viver essa verdade, que é Cristo. Nós temos que praticar a verdade. E depois ele diz mais, use também a couraça da justiça. A couraça ele usava aqui no seu tórax para proteger de dardos, para proteger de flechas. Então nós temos que viver uma vida justa e íntegra, para que o nome de Jesus não venha a ser acusado, ou o nome de Jesus não venha a ser insultado, ou motivo de chacota devido à nossa conduta, mas nós temos que ser justos em tudo, nos nossos negócios, justos nas nossas atitudes, no nosso serviço, em todo lugar temos que buscar ser justos, ainda que a nossa justiça referente à salvação é como trapo de imundícia. Jesus se fez justiça por nós, é o Senhor quem garantiu, que faz justiça por nós. Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Ele fala também, calcem seus pés o evangelho da paz. O soldado romano ele usava uma sandália de couro e embaixo dessa sandália haviam pregos para ele ter estabilidade. E o inimigo hoje ele quer tirar a paz da igreja, mas Jesus falou, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. A nossa paz vem do Senhor, nós temos que orar e buscar a presença do Senhor, e a paz do Senhor vai encher o nosso coração, vai encher a nossa mente, encher todo o nosso ser. Não podemos perder a nossa paz. Depois ele diz mais, tomando sobretudo o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que acreditar no Deus poderoso que está conosco. Nós temos que chegar diante dele com confiança, crendo que Ele é poderoso para nos dar a vitória, que a vitória já é nossa no nome de Jesus. E ele fala também assim, ele fala que o inimigo vai jogar dardos inflamados. O inimigo a todo tempo vai estar jogando flechas. Acabe foi atingido ao acaso, mas o inimigo vai jogar
flechas certeiras, às vezes palavras para nos machucar, para nos matar, para nos paralisar. E ele vai usar qualquer pessoa que dê lugar. Pedro, num momento, ele usou palavras boas para o Senhor, falando: olha, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas no outro momento ele começou a aconselhar o Senhor segundo a sua visão. E na verdade Jesus falou para ele: olha, afasta de mim, Satanás. Então o inimigo, ele usa qualquer um que dá brecha. E nós não podemos dar brecha, não podemos deixar usar nossa boca para ferir as pessoas, mas o nosso coração tem que fluir vida. Nós temos que falar a palavra de Deus. O inimigo vai usar pessoas, às vezes está do nosso lado, às vezes na nossa casa, às vezes na nossa família, às vezes pessoas que nós amamos, para nos machucar, nos ferir, mas nós temos que liberar perdão. Não podemos deixar essa flecha entrar e causar uma inflamação, causar um fogo, ou causar uma enfermidade e ficar ali. Nós temos que liberar perdão. Fala: Senhor, eu não luto contra ele, eu libero perdão para ele. Senhor, perdoa essa pessoa, abençoa essa pessoa, me ajuda a liberar perdão, ó Espírito Santo de Deus, me ajuda a ser os teus soldados, Senhor. Eu quero estar pronto para a batalha, eu quero vencer. Eu não luto contra a carne, não luto contra sangue, eu luto contra demônios. E ele diz mais: tome o capacete da salvação. Irmãos, o mais importante para o cristão é a sua salvação. Jesus falou que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a salvação da sua alma. Tudo nessa vida passa, as coisas materiais passam. Sim, é gostoso conquistar bênçãos, é gostoso ser abençoado, conquistar tantas coisas, mas a nossa prioridade é a salvação. Todas essas coisas vão ficar, mas Jesus falou isso para os seus discípulos uma vez. Olha, eles estavam alegres porque eles eram usados para expulsar demônios e curas e tantas coisas. Jesus falou assim: olha, tudo isso é bom, mas alegre-se mais porque o seu nome está escrito no livro da vida. Essa é a alegria do cristão, saber que tem salvação em Jesus. E depois ele diz mais: aleluia, pegue a espada do Espírito. Nós temos que conhecer a palavra, nós temos que tocar na vida da palavra, nós temos que ministrar a palavra com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Nós temos que falar da palavra em todos os lugares, né? No nosso serviço, no nosso dia a dia, na igreja, em todo lugar. Nós temos que tocar na vida da palavra, aproveitar o tempo e pregar com autoridade, com ousadia. Jesus usou a palavra ali quando estava sendo tentado ali no deserto pelo diabo. O inimigo falava: está escrito isso. Mas Jesus pegava a palavra e falava: mas também está escrito isso. E ele venceu pela palavra. Oséias vai dizer que o meu povo foi destruído, que faltou conhecimento. Então nós temos que conhecer a palavra. E ele termina dizendo assim, no versículo 18: orando em todo o tempo, toda oração e súplica no Espírito. A igreja precisa orar. Quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, quando nós conhecemos a palavra, nós estamos nos armando espiritualmente. Nós estamos nos vestindo da armadura espiritual. E assim nós vamos vencer, diz, orando e vigiando no Espírito. E assim nós vamos vencendo, nós vamos avançando, ganhando almas para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, uma palavra de segunda e quinta para abençoar a sua vida. Um feliz ano novo e que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus.